Agora nós vamos finalizar essa parte de análise do leme, de missionamento também. E aqui é bem um pouco mais rápido, só são algumas explicações sobre teoria mesmo. Então, lembrando que, vamos voltar aqui em cima, só contextualizando o que a gente tem que analisar. Que a gente definiu também que iria analisar. A gente definiu que iria analisar aterrissagem de vento cruzado, curva coordenada e guinada diversa. Por que analisa a curva coordenada? Porque a curva coordenada vai ocorrer quando você precisa fazer uma curva. Para você fazer uma curva, você precisa da atuação do aileron, só que o aileron influencia também na derrapagem da aeronave. Então a aeronave vai derrapar de certa forma ali durante a curva e você precisa compensar com o leme. E isso daqui também vai ter que ser analisado para todos os tipos de aeronaves que tiverem ali o aileron. Vai precisar de certa forma estar compensando a derrapagem que ocorre devido à deflexão do aileron com o leme. E a gente tem a guinada diversa também para estar analisando. Então, a gente fechou aqui a parte de aterrissagem de vento cruzado. Vou ficar aqui com outra seção. E agora nós vamos ver a curva coordenada. Como eu já comentei, a curva é realizada inclinando a aeronave usando os ailerons. E durante essa manobra, o leme atua coordenando a curva. Então ele é um guia para que você mantenha a tua rota ali e não saia derrapando para o lado. Então, numa curva, a tua velocidade ali já é uma velocidade, pode ser uma velocidade de cruzeiro, ou provavelmente vai ser uma velocidade um pouquinho maior do que a de stall. A não ser que você faça essa curva enquanto você estiver na condição de subida. Você acabou de decolar, você passou pela decolagem, você já está subindo, e você precisa fazer a curva logo em seguida, ir para a esquerda ou para a direita. Não era o design ocorre dessa forma. Recomendo então que você veja assim, alguns vídeos antigos de voo do Urutau para começar a identificar essas condições aí de voo. E se assim o piloto quiser, ele pode estar fazendo a curva logo após a decolagem, ali durante a operação de subida. E ele pode fazer isso por qualquer motivo, assim, seja para diminuir a caixa de voo, seja para, também não sei, aproveitar um vento cruzado ali que está vindo. Então ele acabou de decolar e está vindo um vento cruzado ali da esquerda para a direita, ele quer fazer a curva para a esquerda. Então a gente já pode aproveitar para ganhar mais sustentação com esse vento. Então, algumas condições são necessárias. Você não tem que ter uma aceleração lateral aqui, resultante. Realmente não vou saber te explicar agora o que é essa aceleração lateral. Mas quando a gente está acelerando em termos de estabilidade, como, por exemplo, como se fosse uma queda, vamos imaginar, obviamente, uma queda você está numa condição de aceleração, porém, outra condição de aceleração ali pode ser a própria subida também. Eu comentei aqui que na subida você pode estar fazendo uma curva, mas para esse tipo de análise aqui, você não está acelerando, você está em cruzeiro. Por isso que ele fala aceleração lateral constante. Cruzeiro você está numa velocidade fixa. Agora você está numa condição de subida, você está acelerando, você está ganhando tração ainda. Você ainda tem que atingir aquela tração que é requerida para aquela condição ideal. O raio de giro vai ser constante. A gente vai ver o conceito dele, vai estar aqui embaixo. A taxa de giro também constante. Eu não sei ao certo se vai estar aqui também. Mas o raio de giro a gente vai identificar. A taxa de giro é como se fosse uma derivada. O quanto que tá, essa taxa aqui está... Quanto que vai ser o valor dela, vai ter que ser constante, ela vai ter que variar ao longo do tempo. Distribuição uniforme de combustível entre os tanques de combustível esquerdo e direito não é problema para o aerodesign. Por exemplo, se for um monomotor e você estiver usando... eu esqueci o nome. Um monomotor a combustão, um Glow, por exemplo. Você não vai ter esse problema, você vai ter só uma caixinha de combustível ali na parte da frente da aeronave. E mesmo que seja um monomotor, porém, que utilize duas baterias,
uma alocada em cada lado, não tem uma variação de peso significativa. As duas vão continuar pesando 1 kg antes e depois do voo. Conforto passageiro aqui também não tem. O único que tem que estar confortável lá dentro é o DAS e o motor. E o confortável, digo, bem fixos. Então isso daqui não é um parâmetro para aerodesign. Então nós vemos agora aqui a representação que o Sadrai faz em relação à curva coordenada, o que ela é. Então, vamos ver aqui. Não tem muito o que a gente tirar daqui. Obviamente vai vir um desenvolvimento matemático, mas vendo aqui os conceitos, vemos a inclinação φ, que trata-se da própria inclinação, ou em inglês o bank angle, que é resultante da deflexão do aileron. Lembrando que a asa que está com mais sustentação está com uma deflexão para baixo aqui, aumentou o arqueamento, você aumentou o arqueamento da asa, você aumentou a sustentação, e do outro lado você diminuiu a sustentação. Nós temos também as forças resultantes, sustentação para cima. Opa, não, a sustentação só está como... Está aqui como uma resultante. A sustentação é uma resultante aqui para a esquerda e aí você tem os componentes dela, em Y e em X. O peso, como sempre, apontando para baixo. E a gente vê uma força, se eu não me engano, é a centrípeta, que aponta para... Eu espero não estar falando errado. Está apontando aqui para o centro, porque ele está fazendo uma rotação, e se ele está fazendo uma rotação, vai ter uma força resultante aqui para o centro. E aqui, nesse meio, nós temos uma taxa de... Eu esqueci qual que é o nome dessa letra também, mas é a taxa de giro aqui em relação a esse centro. Então ele está rotacionando, uma taxa que ele vai girar. Ele não vai ficar girando infinitamente aqui, mas só dele ter que cumprir um raio RT, já pode se descrever essa condição. Temos um beta também que vai estar envolvido e um delta R. Então, isso aqui serve apenas para te mostrar o que é essa condição de curva coordenada. Porém, a gente vai estar analisando essa condição com mais detalhes ali no dimensionamento do aileron. Aí nós vamos ter uns cálculos mais específicos e uma solução para isso. Tá? Então, o leme tem atuação? Tem, mas a gente vai ver como que a gente analisa isso lá no dimensionamento do aileron. O que a gente precisa saber agora? Que a gente precisa do leme para essa condição. A próxima análise trata-se da guinada adversa. E ela vai ser bastante coberta por meio de teoria aqui. Quando uma aeronave está inclinada para executar uma operação de curva, assim como a anterior, então, por exemplo, aqui é uma curva, os ailerons convencionais criam um momento de guinada que opõe a curva, que é a guinada adversa. Então, existe um momento a mais que é gerado pelo aileron, e é o momento de guinada. Esse momento de guinada é a área de atuação do leme. Lembra que aileron é o momento de rolamento. Então o aileron deflete gera momento de rolamento para que você faça a curva, porém ele também gera um momento de guinada. Isso ocorre por conta da diferença do arrasto induzido entre a asa que abaixa, aileron defletido para cima, e a que sobe. Deixa eu ver, eu acho que eu... Ah, sim, aqui temos de asa. A asa que abaixa está com o aileron defletido para cima. O que isso significa? Menos arqueamento e menos sustentação. E a que sobe, a asa que sobe vai ter o aileron defletido para baixo, porque aumentou a sustentação dessa asa. Por isso que ela está subindo. E o que acontece? Como você tem diferenças de sustentação para essa condição, aí para os dois lados, uma deflexão tem mais sustentação que a outra, vai haver uma diferença de arrasto. Como existe uma diferença de arrasto entre as duas asas, pelo fato de haver diferença de sustentação, essa diferença de arrasto vai fazer que a asa que tenha mais sustentação, vai ser que tiver mais arrasto induzido, vai arrastar aquele lado da aeronave para trás. Então, no caso, a superfície, a asa que está alta. Então, essa superfície ela está com mais sustentação, está gerando, pelo fato dela
ter mais sustentação, ela vai ter mais arrasto. E ela vai arrastar a aeronave aquele lado somente para trás. Ou seja, você faz o cálculo de diferença de arrasto e aquela diferença vai estar arrastando a aeronave para trás. Em termos de aerodesign, a gente não consegue perceber e dizer aquilo ali é uma guinada adversa. Mas ocorre. E vamos continuar aqui com a descrição. O aileron que deflete para baixo aumenta a sustentação local, que a gente já viu, enquanto o que deflete para cima diminui a sustentação local. Beleza, também. Consequentemente, o momento de rolamento positivo, vamos ver aqui a convenção momento de rolamento positivo, sentido horário. Beleza, a gente se lembra aqui das nossas convenções, quando o momento ele é positivo, sentido é horário. Só pegar lá na parte no início do leme, quando a gente fez a convenção de momento para o leme. O momento de rolamento positivo está no sentido horário. A gente está analisando aqui o aileron que deflete para baixo. É gerado e irá produzir um momento de guinada negativo, sentido anti-horário. Então, aqui não tem o aileron que deflete para baixo. Então não tem estamos sem uma referência que eu acho que o Sadraí também não dá uma referência que ele tá. Quem que está gerando esse momento de rolamento positivo. Mas no caso do momento de rolamento positivo, no sentido horário, esse vai gerar um momento de guinada negativo, no sentido anti-horário. Então, defletiu, gerou um momento de rolamento. Esse momento de rolamento terá como consequência o momento de guinada negativo. Então, o momento de rolamento positivo gera um momento de guinada negativo. E do contrário também ocorre. Um momento de rolamento negativo, anti-horário, irá produzir um momento de guinada positivo, sentido horário. Por fim, o leme deve ser capaz de sobrepor a guinada adversa aqui deve ser capaz de sobrepor a guinada adversa de forma que a curva coordenada seja alcançada. O que acontece? Existem formas de você sobrepor essa guinada adversa sem ser necessária a atuação do leme. É o que a gente ainda vai ver aqui. A condição crítica para a guinada adversa ocorre quando a aeronave está voando em baixas velocidades, porém não é uma condição mais crítica que aterrissagem de vento cruzado. Ou seja, se você já dimensionou o teu leme para aterrissagem de vento cruzado, pode ter certeza que aqui, esses teus 25 graus, bem menos do que isso vai ser necessário para fazer essa compensação de guinada adversa. Bem menos mesmo. E aqui ele já entra com as outras formas que podem ser utilizadas para eliminar a guinada adversa, sem atuação do leme. Então a gente tem a deflexão diferencial em relação ao aileron, somente. Consiste em igualar o arrasto gerado para a deflexão do aileron de um lado da asa ao arrasto devido à deflexão do aileron do outro lado. Então, o que é calculado? Quando você calcula a deflexão do aileron durante aquela condição de curva, vamos ver assim, a gente calculou a deflexão para baixo do aileron e dimensionou também o aileron para que ele atingisse um tempo de inclinação em um dado tempo x. E aí você pode ter chegado ao cálculo de que a deflexão para baixo do aileron é de 24, 25 graus, como lei. O que vai ser feito? Você vai descobrir, na verdade, por meio de simulação mesmo, qual que é a deflexão para cima do aileron que gerará a mesma quantidade de arrasto. Eu acho que deu para pegar aqui. Então, se você vai defletir para baixo, você vai gerar uma sustentação a mais, que vai gerar um arrasto a mais, e aí você vai ver qual que é a deflexão para cima do aileron, que você vai gerar a mesma quantidade de arrasto. Quando as quantidades de arrasto para cima e para baixo forem iguais, essa diferença de arrasto vai ter que ser igual a zero. Então é isso que é chamado de deflexão diferencial. Então aqui volta a explicação. Se o aileron do lado esquerdo defletir para baixo, ele irá gerar um valor específico de arrasto. Então deve-se encontrar o mesmo valor de arrasto para a deflexão acima do outro aileron.
Isso pode ser feito após o dimensionamento com auxílio da área de aerodinâmica com o uso do XFLRC. E a gente vai tentar ver aqui se isso é possível. Tá? E mesmo que não seja possível, a gente já tem uma ideia de que com a deflexão do Leme, a gente consegue estar suprimindo aqui essa guinada adversa. A gente tem bastante Leme aqui. E o uso do freeze aileron, eu não consegui também encontrar a tradução correta, mas consiste no seguinte: o aileron sendo levantado gira em uma dobradiça deslocada. O bordo de ataque do aileron agora é empurrado para o fluxo de ar, criando um arrasto e reduzindo a guinada adversa. Nesse caso, os ailerões estão usando o arrasto de forma para conter o arrasto induzido. Eu não vou saber te explicar como é que funciona essa parte aqui de freeze ailerons. Eu acho que é uma questão muito mais aerodinâmica que eu não tenho muita profundidade. Então eu recomendo que você pesquise. Mas eu já te adianto o seguinte, que se você for tentar fazer uma modificação estrutural ali no teu aileron para que ele tenha as características aerodinâmicas desejadas ali para suprimir a guinada adversa, pode acontecer de você ter um trabalho muito grande, estruturalmente, aerodinamicamente falando, para um efeito muito pequeno. Então, mudar aquela estrutura, deixá-la mais aerodinâmica, somente para suprimir a guinada adversa, não faz sentido. Tu vai ter um trabalho a mais, assim, para estar chegando à conclusão que você precisa de 5 graus de Leme. Você já tem 5 graus de Leme aqui. Você tem 25 para aterrissagem de vento cruzado. E você não vai colocar 25 ali no vento cruzado, tu vai colocar 30. Porque tu quer mais autoridade. Você não quer arriscar, você não quer brincar com vento cruzado em São José dos Campos. Acabou, aqui deu 25, o cálculo tá perfeito, você coloca 30. Você precisa de 5 graus ali. Então isso aqui é 25 graus para o vento cruzado, mais 5 graus para a guinada adversa. Então é a guinada adversa durante a aterrissagem de vento cruzado. Isso pode acontecer, eu não sei. Você está numa curva, com aileron. Agora, não, vamos imaginar aqui. Se é possível você estar ali numa curva com vento cruzado e você está com velocidade reduzida, porque tu está fazendo uma curva, no caso o piloto está fazendo uma curva já para fazer pouso. Eu não sei como, mas ele está fazendo uma curva, está vindo vento cruzado, você tem que compensar duas coisas ao mesmo tempo, vento cruzado e guinada adversa. Então não arrisque. Aqui deu 25, você vai colocar 30, mas você vai colocar no relatório. Calculou-se, o resultado foi 25,6 ali. E por questões de autoridade, você pode utilizar a palavra autoridade ou segurança. A autoridade já mostra que você tem um domínio técnico maior. E segurança é aquilo que você coloca para lavar as mãos e... vou colocar 30 aqui só por segurança. Agora quando você fala que eu vou colocar, você vai colocar 30 quando calculou 25 por autoridade, aí já dá para entender que você tem uma propriedade maior. Se você quer autoridade, você está dizendo o seguinte: pode acontecer de eu precisar de mais. Só que você está falando isso de uma forma mais técnica do que quando você fala por segurança. Segurança você não confia tanto no teu resultado. Autoridade você confiou no seu resultado e tem noção daquilo do que aquilo pode estar te auxiliando. Então eu tenho aqui o link. Tá? E por fim, essa condição será detalhada após o dimensionamento do aileron. Então é isso. A gente fecha agora essa parte aqui do Leme. Ainda vai ter mais um comentário, eu vou ter que fazer um acréscimo ainda. A gente vai ter mais uma análise, perdão. Que eu deixei de colocar aqui ainda, que se trata do quanto de área é removida do leme devido à deflexão do profundor. Então tem mais uma análise que eu vou estar colocando aqui. Então a gente fecha essa parte e aí dá continuidade.